Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma loja estabeleceu uma estratégia de venda onde o preço do produto ofertado variava no período das 8 às 12 horas, de acordo com a lei P de x igual a menos x ao quadrado mais 20x menos 96, em que x é a hora do dia e P de x o preço em reais. A que horas o produto atingiu seu preço máximo? Bom, observo que existe uma grandeza, no caso o preço em reais, que tem seu comportamento variado pela lei de segundo grau. E a pergunta nessa questão se refere a que horas o produto atingiu seu preço máximo. Bom, então quando eu tenho uma situação em segundo grau e na pergunta menciona mínimo ou máximo, significa que eu vou conseguir responder esta pergunta através do vértice da parábola. Então, situação em segundo grau, onde se relaciona a um valor máximo ou um valor mínimo, se trata de vértice. E aí eu preciso definir se é o x do vértice ou se é o y do vértice. E como que eu vou saber se é o x do vértice ou o y do vértice? Bom, isso eu devo procurar dentro da pergunta. Então, é na pergunta que eu vou descobrir. Observa que P de x é o preço em reais. E nota que P de x se localiza na função aqui fora. Então, P de x corresponde ao y. Então, P de x é o y. Enquanto que o x, que significa a hora do dia, o x ele está dentro da lei da função. Então, ele é o próprio x. O x, a hora, corresponde a x. Então, o preço é y e a hora do dia é x. E agora eu vou para a pergunta, que diz a que horas o produto atingiu o seu preço máximo. Como a pergunta é a que horas, então a pergunta é em que horário se deu o preço máximo, a pergunta é sobre hora do dia, ou seja, está perguntando o x do vértice. Então eu sei que nesse caso, quem vai me responder é o x do vértice, porque pergunta a que horas. E nota que quem me define a hora do dia é o x. Então, eu tenho como resposta x do vértice. Então, eu sei que é x do vértice, que tem como expressão menos b sobre 2a. X do vértice, que representa a hora em que eu tenho o preço máximo. X do vértice é menos o b está aqui, ó, 20. Então, menos 20 divide por 2 vezes o a aqui, ó, antes do x ao quadrado, menos 1. 2 vezes menos 1. Aí eu tenho que se dá por menos 20, divide por 2 vezes menos 1, menos 2. Menos com menos dá mais, x do vértice é igual a 10. 10 o quê? 10 horas, que é a hora do dia em que se deu o preço máximo. Então, resposta 10 horas, letra C. Ok? Então, está respondida a questão. Eu vou usar esse vídeo ainda para dar um pouco mais de qualidade resolutiva. Vou ainda comentar alguns aspectos. Se a pergunta aqui, em vez de a que horas se atingiu o preço máximo, fosse justamente qual é o preço máximo, se a pergunta fosse qual o preço máximo, nota que o preço aqui, ó, é y, então eu estaria perguntando sobre o y máximo. Então, se fosse a pergunta preço máximo, eu teria que calcular o y do vértice. E aí, y do vértice é dado menos delta, né? Menos discriminante, divide por 4a.
Vou fazer o discriminante aqui separado. Discriminante que é b quadrado menos 4ac. Então eu tenho que o discriminante é igual b quadrado, b é 20, menos 4, vezes o a, que é menos 1, e vezes o c, que é menos 96. Então eu tenho que o discriminante, o delta, resulta 20 ao quadrado 400, menos vezes menos vezes menos vai dar menos, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 96, tá? 360, com mais 24, 384. E aí o discriminante, o delta, está resultando 16. Volto para a fórmula aqui, y do vértice igual menos delta menos 16, divide por 4 vezes o a, 4 vezes menos 1, está aqui, ó, 4 vezes menos 1, e o y do vértice resulta menos 16, divide por menos 4, y do vértice igual a 4, ou seja, 4 reais, né? É o preço máximo. Então eu consegui agora o valor do preço máximo. Eu sei que às 10 horas é o horário em que eu atinjo o preço máximo, que são 4 reais. Ok? Então está feito aí respondendo tanto o x do vértice quanto o y do vértice. Claro que isso se adequa, né, à pergunta da questão. Nesse caso ele perguntava a que horas se atingiu o preço máximo, então a pergunta era a que horas era x, resposta 10 horas. Se a pergunta fosse qual foi o valor máximo atingido, ou seja, qual é o valor do preço máximo, aí seria y do vértice e o preço seria de 4 reais. E para encerrar esse vídeo aqui rapidinho, um outro aspecto que dá para se comentar é que esta função ela tem ela funciona na variação do preço num certo período que é das 8 às 12 horas. E aí tem um aspecto interessante, porque se eu calculo as raízes aqui, ó, menos x ao quadrado menos x ao quadrado mais 20x menos 96 igual a zero, se eu calculo as raízes aqui, eu vou encontrar x1 igual a 8 e x2 igual a 12. E aí eu teria um esboço de parábola, uma coisa assim, ó, que 2, 4, 6, 8, 10, não, ficou muito, 8, vou botar mais longe fora de escala aqui, o 12. E a parábola vai ficar então com esse aspecto, ó, 8 e 12, as raízes. Aqui, claro, a parábola seguiria, né? Seguiria aqui também, mas isso não interessa, por quê? Porque seria um valor de preço negativo que não tem como o preço ser negativo. Por isso que ele limita, né, de 8 a 12. Então, de 8 a 12 aqui eu tenho a parábola em cima, com os preços positivos. E aí eu sei que às 10 horas da manhã, aqui, ó, bem no meio, ó, entre 8 e 12, ó, bem aqui no meio, às 10 horas, eu tenho o preço máximo, e esse preço máximo atinge aqui, ó, 4 reais. Então, para complementar, eu posso esboçar o gráfico e fazer essas observações, ok? Então é isso, espero que essa resolução aí contribua nos teus estudos. Fica meu forte abraço, te agradeço a visita e até a próxima.